Eclesiastes, capítulo 9, de 1 a 6. Tenho refletido sobre todas estas coisas para chegar à seguinte conclusão: os justos e os sábios, com os seus feitos, estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, isso ninguém sabe. Ninguém sabe o que vai acontecer. Nós trabalhamos este versículo num outro vídeo. Nossas vidas, nosso futuro está nas mãos de Deus. Nós dependemos da bondade e da misericórdia de Deus. Certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Quem falou isso foi o pai de Salomão. A fé, a intimidade de Davi com Deus fazia com que ele tivesse certeza de que Deus ia cuidar dele. Então, a conclusão que Salomão chegou, o pai dele já tinha cantado, louvado, adorado, registrado. A nossa vida, o nosso futuro está nas mãos de Deus. Isso vale para todos. Os justos e os sábios, com os seus feitos, estão nas mãos de Deus. E ninguém sabe o que tem, se é amor ou se é ódio. O que tem lá na frente? Mas o que a palavra de Deus nos diz? O que a Bíblia nos aconselha? Vive o dia de hoje. Basta a cada dia o seu mal. Cada dia já tem desafio, já tem problema. Então, confia, descansa, vive. Creia que tu estás nas mãos de Deus e que o melhor lugar para se estar é nas mãos do Pai. Mesmo que uma mãe viesse a se esquecer do seu filho que a amamenta, eu não vou me esquecer de ti. Eu, todavia, não me esquecerei de ti, porque eu tenho o teu nome gravado na palma das minhas mãos. Esse é o Deus a quem nós servimos. Esse é o Pai Celestial que cuida de nós. E é isso que importa. Isso nos basta. Então, ele refletiu sobre tudo o que ele viu. E a conclusão que ele chegou é que os justos e os sábios e tudo que eles fazem estão nas mãos de Deus. 2. Tudo acontece igualmente com todos. O mesmo acontece com o justo e com o ímpio, com o bom e com o mal, com o puro e com o impuro, com o que oferece sacrifícios e com o que não os oferece, com o bom e com o pecador, tanto com o que faz juramentos, como com aquele que tem medo de fazê-los. Então, o que tu acha que é comum a todos os seres humanos? Se tu não assistiu o vídeo, O Dia da Morte, eu te convido a assistir. O que tu acha? O que pega todo mundo? O que ninguém escapa? O que é igual para todos? Todos os seres humanos, independente do seu caráter, ou da sua fé, ou da sua intimidade, relacionamento com Deus, morrerão um dia. Por mais que o ser humano faça tudo o que pode, que está sempre inventando um jeito para que esse dia não chegue, ou postergando, adiando, querendo enrolar, engambelar a morte,
tem uma hora, tem um dia, tem um momento em que ele vai ter que se encontrar com a morte. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, da graça de Deus. Porque o pecado fez separação entre nós e Deus de uma forma eterna. Então, é por isso que a morte entrou. O pecado entrou, a morte entrou. Por isso que a gente adoece, por isso que a gente envelhece, por isso que a gente morre. Por causa do pecado. E daí eu vou te perguntar, mas o justo não peca? O justo é justo porque foi justificado, mas ele peca. Eu peco, tu pecas, ele peca, nós pecamos. Todos pecam. Então, se todos pecaram, todos vão morrer. Então, o que ele está querendo nos falar? Que não vai fazer diferença para esse ou para aquele. Se tu é pobre, se tu é rico, se tu é sábio, se tu é tolo, se tu é o presidente ou se tu é o faxineiro, se tu é culto, PhD, doutor, mestre, ou se tu é analfabeto, se tu é um homem, se tu é uma mulher, se tu é um idoso, se tu é um jovem, se tu é uma criança, não importa. Todos morreremos. Há tempo para todas as coisas. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Não tem como se escapar disso. E Salomão bate nessa tecla, porque eu acho que ele estava querendo se perpetuar. Ele achava que se ele fosse o homem mais sábio do mundo, ele teria uma existência eterna, não sei se dá para usar essa palavra, mas ele achava que ele estava acima do bem e do mal, que ele era especial. Nunca nenhum rei como eu, ele falava umas coisas inacreditáveis. E aí o que o Senhor Jesus fala? Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um lírio do campo. E toda vez que eu vejo um lírio, eu me lembro disso. Jesus disse, olhai os lírios do campo, porque nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. O que quer dizer isso? Aprende a lição da humildade. Tu não é nada. Não é pelo que tu faz, pelo que tu tem, aonde tu foi. Tu é um ser humano pecador. O lírio nasce um dia, lindo, esplendoroso. No outro dia ele murcha. Eu plantei vários lírios lá na casa da minha sogra. E agora, poucos dias, estavam todos ali os botõezinhos. E eu chulhando, como a gente fala, para ver desabrochar. Pois bem, ele desabrochou, o primeiro, né? Desabrochou, ela viu. No dia seguinte, quando eu fui, ele já tinha morrido. Tava murcho. E eu ainda fui lá tirar, porque a gente tira para que venha mais, né? E eu disse, eu não vi. Aí ela falou, mas eu vi, porque ontem o dia inteiro ele tava. E na hora o Espírito Santo falou comigo, nós somos assim. Hoje tu tá linda, colorida, maravilhosa, esplendorosa. Amanhã tu não sabe. Amanhã tu tá murcha. Envelheceu. Chegou a hora. O ciclo se encerra. É isso que Salomão está dizendo. E por mais que ele investigou, por mais que ele estudou, por mais que ele quis chegar a uma conclusão diferente, ele não alcançou isso. Porque é Deus que determina o início e o fim de todas as coisas. Então, independente de qualquer condição, o ser humano vai enfrentar a morte. Ele vai ser igualado na morte. A morte não poupa ninguém. Por isso que eu falo que ela é a mais democrática. Porque todos nós morreremos. 3. Isso não é para te deixar triste, tá? Isso não é para te deprimir, isso não é para tu perder as forças, não. É para tu cair na real. É para tu ser humilde, é para te depender de Deus, é para te adorar a Deus, é para que tu entenda
que esse Deus Todo-Poderoso te ama, mesmo tu sendo um grãozinho de areia, tão pequeno. Ele mandou seu filho morrer por nós, para nos dar vida, vida plena, vida eterna, vida abundante, vida completa. Então, não te apega a esta vida de algumas dezenas de anos, quando tu tem uma eternidade para passar com Deus ou sem Deus. Essa que é a mensagem. Não é para tu ficar chateado, triste. Não, viva a tua vida da melhor forma. Come, bebe e te alegra. O próprio Salomão chegou a essa conclusão. Por quê? Porque a morte vai chegar para todos. Quem vive melhor? Eu sempre falo para vocês, desde que o canal começou, do meu pai. Meu pai sabia viver, sabia se alegrar, era um homem de Deus, temente a Deus, que orava, que cantava, que lia a Bíblia. Era o esteio da família, era uma bênção. E nós achávamos que ele não ia morrer, ou que ele ia demorar muito para morrer, de tão maravilhoso que ele era. E ele morreu. Teve um infarto e morreu. E até hoje, quando eu falo, vocês podem perceber que isso me aperta o coração, porque a saudade é muito grande. Todos nós vamos fazer esta passagem. E isso é o fim de todo ser humano, porque o pecado entrou no mundo. Mas Jesus veio nos dar salvação, cura, libertação, santidade, santificação. Encheu o nosso coração de fé, de esperança, nos deu o seu Espírito para que nós não andássemos mais em trevas, em solidão, perdidos, desviados, como ovelhas desgarradas. Não, Ele nos reuniu através do seu nome, do seu sangue, do seu sacrifício. E é isso que nos motiva, é isso que nos dá força para continuar, para perseverar e para viver a vida, viver bem a vida, até que chegue a hora de encerrar o capítulo, a hora dos últimos instantes, em que veremos o nosso Senhor face a face. 3. Este é o mal que há em tudo o que se faz debaixo do sol. A mesma coisa acontece com todos. Também o coração das pessoas está cheio de maldade, está cheio de loucura, enquanto elas vivem, depois rumo aos mortos. Então, qual é o grande mal? Qual é o maior mal? Qual é o pior mal? O que todos nós lutamos contra? Contra a morte. É isso. Este é o mal que há em tudo. Tudo termina, definha, desfalece, é concluído, é substituído. É assim que é no mundo. Tem seres que vivem um dia, como eu falei da flor. Tem tartarugas, eu vi uma tartaruga que eu vi ao vivo, uma tartaruga com 126 anos. E tem tartarugas que chegam a 150 anos. Um exemplo. Uma flor que dura 24 horas. Eu tô falando de uma flor no pé. Uma flor viva, não tô falando de uma flor que tu cortou e botou num vaso, não. Ali, conectada, tá viva, tá na planta, tá com a raiz, entendeu? 24 horas, um dia. E um outro animal pode chegar a 150 anos, mas todos chegam ao fim. Todos chegam ao fim. A vida de qualquer pessoa, de qualquer ser vivo, caminha, segue, anda
inexoravelmente para a morte. Quanto mais cedo tu entender, aceitar e te confortar, te consolar, te fortalecer com isso, tu vai ter mais paz. Quanto mais cedo tu entender isso. 4. Para aquele que está entre os vivos, há esperança. Porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Então, o que adianta o leão morto? Quem tá morto, tá morto. O que adianta ser leão? Você já morreu. O cão tá vivo. Então, pro cão tem esperança. Mesma coisa somos nós. Por mais que alguém seja poderoso ou que alguém seja perverso e tu pensa que todos temem ele, ele também vai morrer. O que está dizendo nesse versículo? Para aquele que está entre os vivos, há esperança. A vida é superior à morte. Nós vivemos muito mais do que nós morremos. Pensa. A morte, eu já falei, é um capítulo de todos os outros capítulos da vida. Entre o teu nascimento até a morte, tu tem toda uma vida. É tu que decide o que tu vai fazer entre o nascimento e a morte. De que forma que tu vai viver. Se tu tá vivo, tem esperança. Tem salvação, tem cura, tem libertação, tem santificação. Tem alegria, tem amor, tem paz. Tudo que Deus planejou para nós é para ser usufruído pelos seus filhos e pelas suas filhas. Então, a vida é superior à morte, por isso ainda há esperança para os vivos. A Bíblia diz: se hoje tu ouvires a voz de Deus, a voz do Espírito, não endurece teu coração. Sempre há tempo de se converter, de se arrepender, de voltar, consertar. Lembra, pois, onde caíste, e aí te ergue e fica de pé, esperando o Senhor. Tá vivo? Então, ainda tem esperança. O fôlego de Deus ainda tá aí nos teus pulmões, então te alegra, ama, adora, creia no Senhor. Ele faz sempre algo novo, Ele renova. Ele sabe os pensamentos que Ele tem a nosso respeito. E são pensamentos de bem, de vida, de paz. É isso que Deus tem para nós. Então não te aflige, não te entristece. Não olha as coisas com olhos desanimados. Olha com olhos de fé, com olhos de esperança, crendo que Deus nos ama. 5. Porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada e não têm nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles jaz no esquecimento. É muito importante esse versículo, tá? Muito importante. A morte, ela silencia toda dor, todo sofrimento, mas também todo louvor, toda recompensa, todo reconhecimento, toda honra. Por quê? Porque os mortos jazem no esquecimento. Por isso que a gente diz que eles descansam. Estão no mundo dos mortos, é outra dimensão. Nós temos que viver a vida dos vivos e deixar os mortos. Jesus falou: deixe os mortos enterrarem seus mortos. Deixe os mortos em paz. Eles estão descansando. 6. Amor, ódio e inveja para eles já não existem mais. Eles estão afastados para sempre de tudo o que se faz debaixo do sol. Olha que explicação. Estão afastados de tudo. Eles estão mortos.
Então, não há comunicação. O morto não vê nada. Ele está numa outra dimensão, num outro patamar. A Bíblia diz que aos seres humanos está destinado viver uma só vez, morrer uma só vez, e depois disso vir o juízo. Todos os seres humanos vão passar por isso. E o mundo dos mortos, o reino dos mortos, não é para os vivos. Por isso que chama dos mortos. Então não acredita que o morto X, que o não sei... Gente, isso não tá na Bíblia. Quem ensinar errado vai ser julgado. Quem aumentar vai receber aumento de flagelos. Quem diminuir vai receber diminuição dos seus dias. Eu tô aqui, ó, Hebreus, capítulo 9, verso 27. Eu vou ler para vocês. E assim como aos homens ou aos seres humanos está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Então, no 27 fala o quê? Que todos os seres humanos estão ordenados a morrerem uma só vez. E depois disso vem o juízo. Então, sim, não há comunicação entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos.